Bom, gente, na verdade, as pessoas ou situações que nos incomodam são gatilhos para despertar emoções que estão dentro da gente. Ou seja, a emoção é nossa e a gente precisa aprender a trabalhá-la. É muito comum na clínica os clientes chegarem com um discurso mais acusatório. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meus inimigos. E talvez o que ele fala até faça sentido, mas a gente não consegue mudar o pai, a mãe, os irmãos, porque a mudança vem de dentro. Então a mudança ela vai acontecer quando a outra parte estiver disposta a fazer isso, e se estiver disposta a fazer isso. Enquanto isso não acontece, a gente precisa melhorar a nossa forma de lidar, de responder ao comportamento das outras pessoas. Tem uma frase clássica na psicoterapia que diz assim: se incomoda é porque faz sentido. Então, se o comportamento do outro lhe dói de alguma forma, é porque de repente pode ser verdadeiro, de repente pode ser algo que você está trabalhando, ainda não alcançou o objetivo desejado, de repente é algo que acontece de fato em você, mas você tem dificuldade em trabalhar. Enfim, eu vou dar um exemplo para ficar mais didático. Imagine uma pessoa que ela passou por um processo de muita rejeição ao longo da história da vida dela. Quando ela for criticada por alguém, ela vai olhar aquela situação e, obviamente, aquela situação vai incomodar. Talvez faça sentido o incômodo, porque seja um julgamento injusto, seja um julgamento hostil. Mas talvez não seja só por causa da injustiça ou da hostilidade do julgamento, mas seja por conta desse histórico dela, que ainda precisa ser trabalhado dentro dela mesma. Ela não conseguiu superar a rejeição da sua história de vida, de tal forma que quando ela passa por um processo de crítica, ela se sente como ela se sentia lá atrás. Veja como essa dor ainda está latente. Portanto, se está latente, ela precisa ser trabalhada. Por isso é muito importante a questão do autoconhecimento. Por que eu estou me sentindo assim? É muito interessante que todas as vezes que você sentir algo diferente, você tente primeiro conceituar a sua emoção. O que você está sentindo? Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa? Depois entender por que você está sentindo aquilo. Por exemplo, eu estou triste porque eu criei uma expectativa em relação ao comportamento de alguma pessoa. E depois você tem que ressignificar aquilo que você sentiu, pensou, a maneira como você se comportou. Por exemplo, eu não consigo controlar o comportamento do outro. Então, não é bom que eu crie expectativas a respeito do comportamento do outro. É bom que eu crie expectativas em relação a mim mesma, ao meu próprio comportamento. Que eu crie os meus planos e não espere que o outro se comporte de determinada forma, que essa é uma variável que eu não consigo controlar. Então, a partir do momento que você ressignifica, ou seja, percebe que não deve criar expectativas em relação ao comportamento do outro, você começa a ter uma postura diferente e fica mais fácil de lidar com essas situações ou pessoas que lhe incomodam de alguma forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.